querida igreja. Começando por gentileza. Convidados a abrirem a palavra de Deus, Epístola aos Hebreus, capítulo 13. Hebreus capítulo 13, verso 7, 8 e 9, verso de número 17 e verso de número 24. Hebreus 13, verso 7, 8 e 9, verso 17 e verso 24. Faremos a reflexão hoje em cima destes versículos. Deixa eu pôr aqui o iPad no modo que não desligue. Fique ligado continuamente para não ter problema. Obrigado pela paciência. Lemos o texto. Diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim de sua vida. Imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Verso 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Verso número 24: saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Querida igreja do Jardim Botânico, foi esse espaço curto aqui, da primeira fileira, até esse bocadinho de pedaço do púlpito, foi difícil vir até. Foi difícil pensar, colocar no papel alguma coisa para falar. Porque fazem 5 anos, 6 meses que servimos a Jesus aqui, pregamos o Evangelho, fizemos amigos, pastoreamos pessoas, cuidamos pessoas, fomos pastoreados, fomos cuidados, fomos amados. Desde que eu vim para essa congregação, servi a Jesus como pastor,
várias epístolas, livros inteiros, exposições inteiras, sozinho, acompanhado por os obreiros, dezenas de sermões, por que não dizer centenas de pregações. Primeira epístola que nós tratamos aqui no Botânico foi 1 João. Expomos Romanos, Tiago, Hebreus, 1 Coríntios. Somou-se a isso um grande professor, Cândido. Gálatas, livro de Atos, que nós pregamos todo 2016, os obreiros da igreja, a liderança da igreja. Epístolas e livros inteiros, fora séries que nós aqui tivemos pregando. Primeira série, lembra, Renata? O fruto do Espírito. Muito bom. Lembra, tá achando? Bárbara estava naquela época, Cátia estava naquela época. Expomos o que significa ser cheio do Espírito, baseado em Gálatas capítulo 5. A primeira série que eu lembro e apontei aqui rapidamente, fora as exposições dos epístolas, falamos uma série sobre as bem-aventuranças, o cadinho do Sermão da Montanha. Que bocadinho precioso. Fizemos uma série sobre as 7 igrejas da Ásia. O Senhor nos visitou de uma forma maravilhosa. Fizemos a fantástica e fabulosa, preciosa série sobre a cruz de Cristo, do John Stott. Todo mundo foi abençoado, e especialmente o Max, que ganhou o livro que nós sorteamos no final da série. Fizemos 2 séries, 2 anos seguidos, sobre a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Falamos sobre doutrinas, as doutrinas cardeais da fé cristã. Teve 2 séries sobre Natal. Passamos 2 dezembros, os últimos 2 dezembros. Pode ter penúltimo, esse último a gente não tem tanto tempo assim. Sobre o Natal, o significado do Natal. Fizemos uma série sobre a pessoa e a obra de Jesus, sobre a humanidade, divindade, o que ele veio fazer, sua redenção. Fizemos uma série sobre a ordem da salvação, e aqui muita melancia se ajeitou no andar da carruagem. Grandes pregou a ordem da salvação. Que legal, coisa bem boa. Eu recebi muita informação de cunho luterano também nessa ordem, e nós se adequamos, porque o Evangelho e a cruz de Cristo são sempre maiores. Sempre maiores. Fizemos uma série sobre a doutrina do pecado, ramatologia. Foi brutal, foi fantástico, foi muito abençoador. Tivemos 7, 8, 9 meses, sem precisar, se alguém sabe, levanta a mão e responde, de encontros semanais, estudando o significado do casamento no PG, para casais aqui da igreja, especialmente jovens casais. Nós temos um grupo de bastante jovens casais, seus dilemas. Somado a isso, teve o Leon, o Jéssica, os irmãos já têm um pouco mais de idade de casamento, e estavam acompanhando também. Visitações de Deus, inúmeras pregações livres que o Senhor nos visitou. E hoje, dia 8 de dezembro,
de janeiro, perdão, de 2017. Isso que está lá, cara. Tampado lá. Eu subo essa tribuna para pregar o último sermão como pastor dessa igreja. Tinha uma pregação como pastor, dirigente, pastor principal. Quem está atento no Botânico, quem está chegando agora sabe que o Botânico trabalha com liderança compartilhada. Eu sou apenas o pastor principal, que as igrejas de história vão dizer que é o pastor mor. É um grupo de irmãos que fizeram tudo isso acontecer. E por isso que eu falei para vocês que vir dali aqui não é nada fácil. Não é nada fácil. Mas eu gostaria de refletir com vocês nesse sermão de despedida, como pastor dessa congregação. Eu gostaria de pontuar algumas coisas desse texto que a gente leu. E nos últimos 3 anos a gente tem falado muito o que significa essa igreja. Igreja saudável, ou sobre contribuição, sobre discipulado mútuo, sobre evangelismo, sobre a missão. Me esqueci a série A Missão de Deus. Antigo e Novo Testamento também. Vai lembrando, coisa que foi tratado durante 5 anos e meio. Mas poucas vezes nós falamos sobre o que eu vou falar hoje. E eu gostaria de deixar como conselho nessa pregação, nesse sermão, para a igreja local aqui. Conselho que vem de Deus, que vem do Evangelho, que vem das Escrituras Sagradas para o nosso coração. Para o bem da igreja, para o bem do reino de Deus, que as coisas andem. O escritor aos Hebreus, que eu particularmente acho que foi Paulo, foi embora mesmo, que fica bom aí. Eu acho que foi Paulo. Bom, eu estou dizendo que isso é inspiração. Eu acho, acabou, é o meu gosto. Ele escreve-nos no versículo 17 alguns conselhos importantes acerca da liderança espiritual de uma igreja e a importância da sujeição, da obediência à liderança da igreja. E quando eu também soube da notícia que eu sairia daqui, esse texto veio ao meu coração e eu citei para algumas pessoas. Para que pastoreiem o rebanho de Deus com alegria e não gemendo. A igreja, junto com a liderança da igreja aqui do Botânico, fizeram com que esses 5 anos e meio fosse fácil. A igreja do Jardim Botânico é uma igreja facilitadora, ajudou bastante para que esses cabelos não branqueassem mais. E eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui como conselhos. Verso 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, em cabeça, o apóstolo Paulo pega a pena, escrevendo aos Hebreus, começa a pontuar aqui 3 coisas importantes. E é interessante que nesses textos que a gente leu, em 3 ocasiões o autor se refere aos vossos guias, aos vossos líderes, aos vossos pastores. No verso 7, no verso 17 e no verso 24. O autor reiteradamente lembra a igreja ao qual ele está escrevendo sobre liderança espiritual, sobre pastoreado, sobre direção. Essa expressão aplica-se aos líderes espirituais. Esse termo, vossos guias, lembrai dos vossos guias, saudai os vossos guias, obedecei os vossos guias. Essas expressões aplicam-se aos líderes espirituais das congregações locais. A igreja é um organismo, mas a igreja também é uma organização. Nos últimos meses,
Isso se tornou muito mais claro na minha vida. Os obreiros falaram, me auxiliaram assim, mais organização, mais isso, mais encontro, mais... Que bom. A igreja é um organismo, mas também é uma organização. E um organismo que não é organizado, ele morre. Um organismo que não é organizado, morre. Onde há bagunça, onde não há norte, onde não há meta, onde não há orientação. Diz o autor da Bíblia, eu não lembro, que se a trombeta não der o tom certo, quem vai se preparar para a batalha? Coríntios. Por onde passava, Paulo fundava igrejas e ordenava os cristãos qualificados para liderá-las. Atos 14, 23. Tito, capítulo 1, verso 5. As palavras santos, bispos, presbíteros e diáconos em Filipenses 1:1 apresentam de forma resumida a constituição das igrejas do Novo Testamento, os seus membros e liderança. Todo cristão tem 3 responsabilidades para com os líderes espirituais da sua igreja local. Eu queria deixar essas 3 responsabilidades para a igreja do Jardim Botânico, que tanto me amou, que tanto viveu e vivenciou isso, e continue. E aqueles que não conseguiram viver isso, reavalie, endireite isso na sua vida. Honre e respeite aqueles que assumem esse púlpito, que não pregam a palavra de Deus como se fosse palavra de homens, mas pregam a palavra de Deus como de fato é, vinda dos lábios do Senhor. Ouça, obedeça, entenda, creia, coloque em prática. Entenda que aqueles que assumem esse púlpito foram vocacionados por Deus para transmitir a palavra do eterno Deus. E se não é quem escuta, se não é quem ouça, quem acate, a desgraça, juízo, condenação e morte. Estou dizendo que você tem que ouvir de forma indiscriminada. E aqui eu cito João Calvino, quando diz que um homem que não escuta a Deus não deve ser ouvido também. Ninguém tem que se sujeitar e submeter a um homem que não tem a palavra de Deus nos lábios. Mas igreja do Jardim Botânico, famílias, jovens, crianças, os líderes, obreiros que Deus levantou neste lugar, se tiverem e tem, como eu creio, a palavra de Deus nos lábios, é sua e minha obrigação se sujeitar, crer, abrir o coração e colocar em prática as verdades que estão sendo pregadas e proclamadas. Bendito seja o nome do Senhor. Versos 7 ao 9. Primeira responsabilidade para com a autoridade, para com a liderança, para com os guias, para com os pastores que ficarão aqui, que permanecerão aqui, que se juntarão aqui, que somarão para pastorear esse rebanho. O primeiro conselho, a primeira responsabilidade da igreja local é lembrar-se deles. Claro que o escritor aos Hebreus aqui, que é Paulo, está escrevendo nesse primeiro momento para a igreja, aqueles que levaram o Evangelho a essa comunidade hebreia, o Evangelho, que possivelmente morreram e que possivelmente foram martirizados. Primeira responsabilidade para com essa igreja, para essa comunidade, que eles deveriam ter para com seus líderes que foram martirizados, perseguidos por causa da fé, por causa das doutrinas, por causa da pregação do Santo Evangelho. Mas lembrem dele, vocês não esqueçam eles jamais. A palavra lembrar pode sugerir que esses líderes estavam mortos, talvez martirizados, e que não deveriam ser esquecidos. Como é fácil esquecer os cristãos corajosos do passado, cujo trabalho e sacrifício possibilitaram o nosso ministério hoje. A roda não começou a girar agora.
santo e santa que conheceu a teologia reformada. Isso não começou hoje. Não sou que nem os obreiros aqui. O evangelho que não é o evangelho da barganha, não é antropocêntrico, não quer usar o termo reformado, vou ser mais simples. O evangelho que não é da barganha, o evangelho que não é da prosperidade, não começou agora. Não foi comigo, não foi com os obreiros, não foi com você. Foi com Jesus de Nazaré e seus apóstolos. Estão pregaram, homens foram martirizados por causa da verdade. E toda a história da igreja. Como é fácil nós esquecermos aqueles que nos antecederam. Apesar de nós não adorarmos as pessoas, nem de darmos glória, sem dúvida, é certo honrá-los por seu trabalho fiel, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 12 e 13. É provável que esses líderes tenham levado os leitores da epístola ao conhecimento de Jesus de Nazaré. Possivelmente esses líderes que o escritor está pedindo que eles lembrem, que eles não esqueçam deles, sejam aqueles que tenham, dentro do judaísmo, dentro de toda a ritualística, dizendo: tudo isso se cumpriu em Jesus de Nazaré. Ele é a propiciação dos nossos pecados, Ele é o sacrifício, Ele é o sacerdote. Possivelmente esses líderes foram que levou essa comunidade que está sendo endereçada a essa epístola, à fé cristã. Possivelmente foram eles que lhes haviam falado a palavra. Ao lembrar que apenas uns poucos cristãos possuíam uma cópia das Escrituras, a gente entende que no começo não tinha a Bíblia, não tinha a Escritura, era muito difícil. A gente nota a importância desse ministério pessoal da palavra de Deus. Não havia muitos registros. Como era importante ter o testemunho daqueles que andaram com Jesus, ou que viveram com homens que andaram com Jesus de Nazaré. Não tinha escritura. Como era precioso ser apacentado por um discípulo de Jesus de Nazaré. Eles eram testemunhas oculares, e o escritor diz: lembrem daqueles homens, lembrem dos seus ensinamentos, da sua pregação, não esqueçam deles jamais. Nós jamais devemos esquecer daqueles que nos pastorearam, daqueles que gastaram, se esmeraram, daqueles que nos ensinaram os fundamentos, os rudimentos da nossa fé. Jamais devemos abandoná-los, esquecê-los. Lembrai-vos deles, diz o apóstolo. Hoje nós temos como ler a Bíblia sozinhos, ouvir sermões na rádio, na televisão, em gravações de fitas, CDs. Corremos o risco de não dar a palavra o seu devido valor. Aqueles homens eram tudo o que eles tinham. Os testemunhas que ouviram o sermão da montanha. Alguém dos 500, quem sabe, que viram o Senhor ressurreto e levou-os o Evangelho para essa comunidade. O escritor diz: lembrai-vos deles. Lembrai-vos deles, porque eles não trouxeram uma revelação nova, eles trouxeram o esclarecimento da palavra do Antigo Testamento que se cumpriu na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Um grande desafio, especialmente para a nossa comunidade, uma comunidade mais ventilada culturalmente, intelectualmente, é um grande desafio não olhar pessoas que ainda vivem o cristianismo no meio de um legalismo, sem desprezá-las. Você lembra, irmão, que você foi salvo numa comunidade taquinha, pequenininha? Você lembra que quem pregou o Evangelho por você de repente não conhecia todas as Escrituras Sagradas? Davi me emociona em muitas coisas que ele diz e fala, mas uma das coisas que me emociona profundamente é o amor
que ele fala sobre um homem de Deus chamado João Costa, que levou ele a Cristo. Eu estou andando de carro, pode estar na Setória, do Brasil, pode estar o congestionamento que for. Se eu vejo a Marisa ou a Andramara, que foi as duas mulheres, uma com 8 anos de idade e outra a mãe dela, que me apresentaram o Evangelho, eu paro na hora. Eu apresentei no começo do casamento, lembro de 1 milhão de vezes. Aquilo ali veio para Jesus. Nós devemos lembrá-los com afetuidade, com sentimento, com amor, com carinho. Lembrai-vos deles, lembrai-vos dos vossos guias, os quais nos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Os cristãos não poderiam mais ouvir esses líderes falecidos lhes falarem, mas poderiam imitar sua fé e considerar o resultado, o seu fim. Pode se tratar de uma referência à morte deles, sugerindo que alguns foram martirizados. Verso 7 diz: lembrai-vos dos vossos dias, o fim que eles levaram. É interessante que, de uma forma meio que parece que é abrupta, ele encerra o versículo 8 dizendo que Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo para todos sempre. Para mim, me parece que o fim que eles levavam, a vida que eles apontavam para Jesus de Nazaré. Me dá a entender que o fim do guia espiritual, do pastor, do obreiro, do líder de uma igreja, o propósito é apontar a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. E por isso, e somente por isso, ele é exemplo. Você só pode seguir um líder se ele é parecido com Jesus de Nazaré. Se ele traz, como disse o apóstolo Paulo no final da sua carta aos Gálatas: eu trago em mim as marcas de Cristo Jesus, nosso Senhor. Homens que devem ser respeitados, obedecidos, não são charlatões, não são mercenários, não são gente que fala bem, fala bonito, mas são homens, mulheres, líderes, guias espirituais, que traz na sua vida o morrer de Cristo, o sofrer de Cristo, as marcas de Cristo, o amor de Cristo, o perdão de Cristo, a vida santa, justa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vida de abnegação, de autodoação, de entrega, de renúncia, como diz Filipenses 2, abrir mão da sua glória. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. A vida dessas pessoas apontava para Cristo. Os líderes da igreja podem ir e vir, mas Jesus Cristo permanece o mesmo, e Cristo é o centro da nossa fé. Pastores passam, pastores trocam, mas pastores têm apenas um objetivo: não falar da sua performance, não falar do seu método de trabalho. Eles vivem para apontar a glória de Cristo. Não a nós, mas o Senhor seja dada a glória. É por isso que a igreja, num momento como hoje, de transição, deve ficar, vai sofrer, é claro que vai sofrer. Quem é bobo, eu não consegui cantar hoje aqui, a choradeira sofre. Eu tentei parar, que a Dani vai botar no meu ombro, ou o Davi, assim, para que tu vai convulsionar. Claro que a gente sofre. Mas parece que o escritor, ele diz que a imitar eles apontam a Cristo. Igreja, vocês devem ter isso em mente. A vida dos homens, dos guias, dos líderes apontam para Cristo. Os líderes da igreja podem ir e vir, mas Jesus Cristo permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o centro da nossa fé, Ele é o centro da igreja, Ele é o centro da pregação, Ele é o centro da música. Ele é a honra, a glória, o louvor e a adoração. Lembro-me que eu fui enfático várias vezes, criticado até, para falar o que eu vou falar aqui. Se você quer prosperidade, se você quer cura, se você quer
usar a Deus, se você quer Jesus como meio para alcançar o teu sonho, o teu sucesso, você veio na igreja errada. Mas se você veio porque você precisa de comunhão com Deus, Jesus, Ele é o vivo caminho. Se você tem uma consciência culpada, porque você tem uma natureza dominada pelo pecado, pelo vício, você veio no lugar certo. Há perdão neste lugar onde nós pregamos a Cristo e a Cristo somente. Aleluia. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro. Os obreiros aqui têm se dedicado, têm se esmerado para não falar de si mesmo, mas falar acerca dele. Homens mudam, mas a igreja e Cristo permanece. Depois, eu sou um relato de um pastor. Eu posso dar os meus relatos que eu estou tendo nessa experiência, porque é a primeira experiência e o meu primeiro sermão de despedida. Mas aconteceram coisas muito impactantes já na minha vida. Estou entrando aqui, a Tati se abraçou no meu pescoço e começou a chorar. Obrigado, Léo, pela tua vida. Cresci muito espiritualmente. E vários irmãos aqui que também têm me abençoado a minha vida também. Tem me feito ser mais parecido com Jesus. Tem me feito refletir do jeito que eu tenho que ser pai, do jeito que eu tenho que ser esposo, do jeito que eu tenho que ser líder da igreja. Tem me ajudado, tem que me aperfeiçoar. Mas eu vou deixar para uma outra despedida. Eu quero ler um relato de um pastor inglês, que ele diz assim, quando ele está se despedindo da igreja, depois de anunciar a uma igreja em que ele pastoreava durante vários anos, falar para a igreja a intenção de deixar aquele trabalho, um dos membros veio a ele e disse, não sei o que vou fazer sem o Senhor. Dependo tanto do Senhor para me dar ajuda espiritual. E esse pastor diz, minha resposta o deixou estarrecido. A resposta foi a seguinte, então, quanto antes eu partir, antes você pode começar a depender do Senhor. Nunca edifique a sua vida com base em qualquer servo de Deus. Edifique sua vida sobre Jesus Cristo. Ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nessa última reunião de obreiros eu fiz uma reflexão de um comentário do Calvino acerca do Evangelho de João, do capítulo 13, o verso 24, que diz, João Batista vai dizer o seguinte acerca do crescimento e do ministério, que a pessoa e a obra de Jesus vai crescendo. Os discípulos dele dizem assim, olha, aquele que tu batizou, ele está tendo mais seguidores e está batizando mais que tu. E daí o João Batista olha para os discípulos dele e diz assim, olha, quem tem a noiva é o esposo. Quem tem a noiva é o esposo. O amigo do esposo, o amigo do noivo, ele vê o noivo e a noiva e se alegra, ele fica feliz. Daí João Batista diz, essa alegria se cumpriu em mim. Esse contentamento se cumpriu em mim. Porque assim como o amigo da noiva se alegra no relacionamento conjugal que está se efetivando no casamento, pastores, guias, líderes, mentores espirituais não devem pregar a igreja e trazer para si. Nossa missão é apresentar a igreja sem mácula, pura, santa, imaculada a Jesus de Nazaré. Quem tem um esposo, quem tem esposa é o esposo. A igreja não pertence a homens, a igreja pertence a Jesus de Nazaré. A igreja pertence a Jesus de Nazaré. Ele que comprou-nos com o seu sangue, Ele que morreu e ressuscitou por nós. Ele é o perdoador de pecados, Ele é o batizador com o Espírito Santo. Ele é o único a caminho, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A missão dos líderes
Não é expor a quantidade de livro que você lê, a quantidade de tempo que você gasta em oração, o quanto você é bom, o quanto você é santo. A nossa missão é apontar a igreja, as pessoas e o mundo, a pessoa bendita do Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, porque a igreja pertence a Ele. A igreja pertence a Ele. Esse pastor, na despedida, ele diz o seguinte: você pode viver sem mim, você não pode viver sem Jesus. Você pode viver sem isso ou aquilo, mas você jamais pode viver um minuto, um milésimo de segundo sem Jesus de Nazaré. É evidente que sempre existe o perigo de deixar se envolver com doutrinas várias e estranhas, como diz o verso 9. O propósito do ministério espiritual é firmar o povo de Deus na graça, de modo que não deixe de levar por doutrinas perigosas. Hoje estou saindo daqui. Eu posso ter falado em tantas coisas, mas uma coisa é certa: ninguém pode me acusar que a gente não falou contra os falsos evangelhos, falsas doutrinas, sobre mentira, sobre hipocrisia, falsos profetas, falso evangelho. Isso não. Especialmente no momento em que nós vivemos de tanta confusão. O problema, o escritor diz: olha, lembrai-vos deles. Os homens estão aí para ensinar, para guardá-los das falsas doutrinas, dos erros, do engano. Quando há mudança de pastor em igrejas locais, há uma tendência de haver alterações nas doutrinas ou em ênfases doutrinárias. Devemos ter cuidado de não ir além da palavra de Deus e de não alterar os alicerces espirituais. É triste ver como a pregação doutrinária está cada vez mais rara hoje, pois a doutrina bíblica é a fonte de força e de crescimento da igreja. Esses líderes tinham como obrigação preservar essa doutrina. Pastores mudam, às vezes a ênfase muda, doutrinária. Igrejas, às vezes, pastores pregam coisas horríveis, contrárias ao Santo Evangelho. Acontece isso. Tem gente que vivenciou isso. Mas louvado seja Deus. Deus tem guardado a igreja do Botânico, corpo de obreiros. Só os obreiros. A igreja é uma igreja também sadia. Vejo músicos lendo doutrina. Os músicos da igreja lendo Wayne Grudem, doutrinas da fé cristã. Isso é maravilhoso. Que coisa preciosa. Verso 17, segunda responsabilidade da igreja. É apenas lembrar aqui de Hebreus, essa comunidade hebraica, cristã, judeus, que haviam sido levados a Cristo. A responsabilidade não era só apenas lembrar dos líderes, da sua doutrina, da sua conduta, do seu modo de viver, apenas para aqueles com que morreram, mas a responsabilidade da igreja também para com aqueles que estão vivos. O verso 17 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Segunda responsabilidade que esse texto diz: quando o servo de Deus está dentro da vontade de Deus, ensinando a palavra de Deus, o povo de Deus deve sujeitar-se e obedecer. Eu vou repetir isso aqui. Segundo conselho para vocês, que a Bíblia nos adverte, que Deus colocou fortemente no meu coração, para a edificação dessa igreja, para a prosperidade, para a continuidade do trabalho aqui nessa igreja,
devemos obedecer àqueles que, aos quais Deus colocou em nosso lado, para nos ajudar, nos auxiliar, nos edificar. E somente nessa maneira os líderes têm que ser obedecidos. Eu não sou um rebelde, não sou um cara subversivo, eu não sou um cara que está contra o sistema, contra não sei o quê. Estou pregando o Evangelho, somente o Evangelho. Então, vamos fazer um grupinho aqui, vamos começar a fazer diferente. Todas as pregações do Jardim Botânico nos últimos 1 ano e meio estão publicadas no Facebook, na página da igreja. A nossa termo de aliança está aí para quem quiser. Os pastores me conhecem todos os obreiros aqui. Nada que fizemos, pregamos foi oculto, não foi isso. Hoje eu estive falando com o pastor reiteradamente falou como é que foi a sua vinda para cá, me chamou, eu sei que o teu trabalho é diferenciado, e conversou um pouco comigo, eu vou falar para vocês sobre essa conversa que eu tive com o pastor Roberto hoje à noite. Nunca tive problema de submissão com pastor nenhum. Nunca deixei de pregar o que eu penso que é a verdade, entendo pelas escrituras sagradas, estudando a história da igreja e os homens de Deus. Todavia, reitero o que o texto diz: homens de Deus só podem ser obedecidos quando eles estão na vontade de Deus, quando eles estão pregando a palavra de Deus, quando eles estão debaixo da vontade, do propósito, do querer de Deus. Você lembra? Em Atos dos Apóstolos, como aqui nós expomos, quando os judeus chamam os apóstolos do Sinédrio e proíbem eles falar em nome de Jesus, o que os apóstolos dizem? Importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Igreja do Jardim Botânico, Deus nos deu os pastores, Deus nos deu os líderes, homens de Deus. Tem abençoado a minha vida, a minha família. Eu tenho certeza que se eu chamasse cada um de vocês aqui, vocês dariam um testemunho que tem abençoado a vida de vocês também. Homens comprometidos com a palavra, com essa doutrina, devem ser obedecidos. Quando você for advertido porque fica 3, 4 cultos sem aparecer, se sujeite. Eu sei que as pessoas às vezes ficam bravas quando são confrontadas. Quando você está meio solto assim, sabe? Estou na igreja, mas não estou cuidando de ninguém, não estou preocupado com ninguém. Fulano vem, não vem, não estou nem aí. Eu vou no culto, consumo Deus e vou para casa. Se algum líder da tua igreja, dessa igreja, chamar a tua atenção, obedeça, se sujeita, porque ele está fazendo isso em amor, segundo o Espírito do Evangelho, segundo a palavra de Deus, que diz em Hebreus 10, 25, não deixar de congregar, mas você tem que estar junto, se consolando, se admoestando, se edificando mutuamente. Vai ser obedecidos. Quando um servo de Deus está dentro da vontade de Deus, ensinando a palavra de Deus, não seu achismo, não o seu gosto, a sua preferência, mas ensinando a palavra de Deus verdadeira, o povo deve se sujeitar, o povo deve obedecer. A igreja, crianças, adolescentes, jovens, interessa se você é mais velho que o pastor que está pastoreando você. É a palavra de Deus que está sendo pastoreada, que está pastoreando tanto o coração do pastor como a igreja. É Deus pastoreando, é a palavra de Deus pastoreando a sua igreja. Isso não significa que os pastores devem ser ditadores, como diz 1 Pedro 5,13. Nem sejam como dominadores dos que vos foram confiados. Essa bobajada que se surgiu no meio da liderança evangélica brasileira. Não toqueis nos ungidos de Deus. Ela está fazendo tudo errado, botando os pés pelas mãos. Não dá testemunho de cristão, não respeita porque eu sou líder. Você será meu líder, meu pastor, enquanto a palavra de Deus estiver nos teus lábios. É nesse sentido. Não por ditador, não por opressão, mas pela palavra de Deus. Igreja do Jardim Botânico, eu reitero de novo: Deus vos deu homens da palavra, homens do Evangelho, homens com a verdade de Deus nos lábios. Não se ofenda, embora você vai se ofender muitas
vezes. Porque o pecado faz isso. A gente não gosta. A verdade dói, a verdade machuca. A verdade é libertadora. Conhecereis a verdade vos libertará. Ela cura, restaura, transforma, santifica, dá liberdade. Oh, aleluia. Alguns membros de igreja têm uma atitude irreverente em relação às autoridades, à autoridade pastoral, o que é perigoso, danoso, ruim. Santo e santa de Deus, com amor, com zelo, nesse sermão de despedida, nos admoeste com amor, na unção do Espírito. Uma vez que você se junta à igreja, você não se pertence mais a ti mesmo, tu não governa a tua vida conforme o teu nariz aponta, para onde aponta o nariz, tu faz o que tu quiser. Nós somos um corpo, nós somos a igreja de Cristo, a unidade orgânica, não é para rir, a unidade orgânica, como diz o Gabriel. Você não é uma ilha, você é um indivíduo que faz o que você quer, você presta conta às pessoas, você deve prestar conta sim, assim como os obreiros prestam contas à igreja. Não posso ver da maneira que eu penso. Eu tenho que ouvir e se sujeitar ao Evangelho pregado e ensinado pela boca dos lábios dos servos e das servas do Senhor. Alguns membros da igreja têm uma atitude irreverente em relação à autoridade. Eu não estou aí, quem manda na minha vida sou eu. Olha o que manda sobre isso, óbvio. Mas uma vez que tu vem e diz, pastor, eu vim para a tua igreja para ser pastorado por ti. Opa, alto lá, alguma coisa mudou. Tu me convidou para ser teu pastor.